Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar o capítulo 15 do livro, que tem o título Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos estudar agora o item Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse item corresponde ou é composto pelos subitens 8 e 9 desse capítulo 15, com um parágrafo cada um, contendo os ensinamentos de Kardec a respeito desse título curioso, dentro do capítulo. Já vamos começar a desvendar essa curiosidade a respeito do título no resumo do item. Em resumo, nós podemos dizer que o item compara esses princípios que estão expostos no título, que diz, que princípios são esses? O princípio que diz que fora da igreja não há salvação e o outro que diz que fora da verdade não há salvação. Então Kardec compara esses dois princípios com o título do capítulo, Fora da caridade não há salvação, para concluir que os dois primeiros são falsos e que a salvação está mesmo exclusivamente na caridade, não na igreja e nem na posse da verdade. Então, para pensarmos um pouquinho naquele nosso aspecto de continuidade do texto, vamos lembrar que anteriormente nós começamos a entender a caridade como sendo um dever humano que abrange as relações dos homens para consigo mesmos, para com os outros e para com Deus. Agora, nós vamos comparar a caridade com o caminho, com dois outros caminhos propostos para a salvação da humanidade, para a conquista desse mesmo fim, para a conquista da nossa salvação. Qual é aqui o aspecto de continuidade da obra, então? Existe algum outro tipo de dever que o homem, ao qual o homem deve se dedicar mais do que a caridade para a sua salvação? É isso que a gente pode pensar, A gente já viu nos itens anteriores as explanações sobre a caridade, e aqui então agora a ideia de continuidade é essa, é uma comparação entre ela e outras propostas para a salvação já colocadas para a humanidade, para que a gente possa decidir se realmente é só fora da caridade, que não há salvação, ou se a gente pode e deve procurar outro caminho. Então vamos ao estudo com Kardec. Enquanto, subitem 8, primeiro parágrafo, que está dividido em duas partes aqui. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles os afastam uns dos outros até no campo do repouso. Então, a gente vai começar aqui as nossas reflexões, a nossa percepção do texto, dizendo que já aparece a comparação entre duas máximas e, no entanto, Kardec faz uma diferença aqui. A primeira é um princípio, é uma máxima, fora da caridade não há salvação. A segunda é um dogma. A segunda é algo imposto, sem maiores explicações, como forma de conquistar sectários, seguidores. Então, a comparação já começa a partir daí. Claramente, a mais caridosa, a que atende a todos, é a que ensina a caridade como caminho da salvação. Porque a caridade como caminho da salvação se refere à fé em Deus e na imortalidade da alma
e não numa fé particular de alguma religião. Então, para essa primeira aqui, para fora da caridade não há salvação, não importa qual seja a religião. Todos têm acesso à caridade, independente de religião. Bom, depois dessa primeira constatação, o parágrafo apresenta outro efeito. Se a salvação pertence a uma igreja, né, se a salvação está em uma igreja, exclusivamente numa igreja, fica a pergunta: qual igreja? Já que o ser humano tem diversas igrejas, diversas religiões. Ora, é claro, evidente que cada um pretenderá que seja a sua. Assim surgem as disputas entre os homens que os afastam e impedem de praticar a caridade. Assim, os homens se afastam e não se reconhecem como filhos de Deus. Portanto, se nós aceitarmos que fora da igreja não há salvação, nós teremos esse problema. É fora de qual igreja que não há salvação? Então, a caridade, o princípio da caridade como salvação é um princípio universal. Contempla todos os filhos de Deus. Já o dogma, né? Fora da igreja não há salvação, contempla apenas uma igreja. E aí nós teríamos problemas, né? Então, o parágrafo até aqui comparou as duas máximas do ponto de vista, claro, do número de pessoas que cada uma delas contempla e dos efeitos de aceitação entre uma e outra. Quem contempla mais pessoas? Esse princípio, fora da caridade não há salvação. Contempla todas as pessoas, todos podem praticar a caridade. Qual é o efeito dela? Oferecer a salvação para todos. Bom, a segunda máxima, né? Fora da igreja não há salvação. Só vai contemplar uma igreja. Além disso, colocará as igrejas umas contra as outras na questão de qual delas é a que vai salvar. Então, separa as pessoas. Vamos para a segunda parte desse mesmo parágrafo. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, aqui, voltamos ao parágrafo, né? As ideias do parágrafo. A primeira ideia é: todos são iguais durante Deus porque precisam praticar e receber a caridade. Por isso que, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus. Ora, todos são iguais diante de Deus, por quê? Porque todos precisam praticar e receber a caridade. Consagra também o princípio da liberdade de consciência, por quê? Porque agora nós podemos experienciar a caridade e descobrir Deus por nós mesmos, cada um por si mesmo. Por poder escolher fazer a caridade, por estarmos livres de certos rituais, de certos dogmas que nos prendem a certas práticas externas. Então, aqui, liberdade de consciência em experienciar, em provar e em saber como e porquê e os efeitos da caridade. Claro que disso só pode decorrer a irmandade entre os homens. Se nós tivermos a caridade como norma, todos se reconhecerão como irmãos. E então todos oram uns pelos outros de modo independente da religião. Eu posso orar a Deus tendo a minha religião, adorá-lo tendo a minha religião e ainda assim fazer a caridade ao outro, porque não vai importar qual é a religião do outro. Porque se nós entendermos a salvação vinda de uma igreja, nem os laços familiares, né? E nem os laços de amizade, né? Nem entre pai e filho, nem entre amigos, não haverá
essa aproximação entre as pessoas, essa irmandade, essa fraternidade. É claro, elas não vão comungar da mesma fé, e se o pai tem a fé diferente do filho, para o pai, o filho estará condenado para sempre, porque ele não tem a sua fé, e para o filho, o pai estará condenado eternamente, porque ele também não tem sua fé. Então, não oram um pelo outro, não se procuram, não se ajudam. Dizer que a salvação está na igreja, portanto, é contradizer Jesus e o seu evangelho, já que o Cristo, em seu evangelho, ensina justamente o contrário. Que todos os homens são filhos de Deus, que precisam se ajudar mutuamente e que precisam praticar a caridade uns pelos outros. Então, esse parágrafo mostra os efeitos comparados das duas máximas, a máxima que fala da caridade e a máxima que fala da igreja como salvação. E por esses efeitos prova que o princípio da salvação na igreja é contrário mesmo aos ensinos de Jesus. Vamos agora então ao segundo parágrafo. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Bom, então esse parágrafo começa com uma primeira constatação. Ele diz, sobre o princípio da salvação pela verdade, que ele é tão exclusivo quanto o princípio da salvação pela igreja. É claro, né? Se só pode ser salvo aquele que contém a verdade, todos os outros estão excluídos da salvação. Todos os outros não podem ter salvação. Bom, segue o texto dizendo, né? Qual seita, qual religião, qual ciência, qual ser humano pode dizer que possui a verdade integral? Não é verdade que todos os dias, né, quem pode dizer que possui a verdade integral? Nós não temos visto que todos os dias os conhecimentos aumentam e as ideias se retificam? A gente corrige ideias antigas todos os dias, em nossa ciência, em nossa religião, assim por diante, né? Não temos visto isso aqui na Terra? Então, quem possui a verdade para ser salvo? Apenas espíritos mais elevados possuem a verdade integral, e esses já conquistaram a salvação. É importante a gente pensar isso, né? Então, a gente não pode possuir essa verdade integral porque somos ainda imperfeitos, nós não podemos saber tudo. Aqui na Terra nós temos apenas uma verdade relativa e proporcional ao nosso adiantamento. Sabemos parte da verdade aqui na Terra. Portanto, se Deus tivesse dito, né, que fora da verdade não há salvação, ele teria proferido uma sentença de proscrição geral. Proscrição vem de proscrever, né? Decretar o banimento, afastar, banir, exilar. Então Deus teria exilado seus filhos, nós, né, para fora da salvação, se a salvação só se conquistasse pela verdade. Isso aconteceria assim, pela nossa própria condição de imperfeição. Não podemos ainda alcançar a verdade absoluta, por isso estaríamos banidos e impedidos de alcançar a felicidade futura, enquanto a caridade está ao alcance de todos. Então, nessa primeira parte do parágrafo até agora, nós vimos a comparação entre os três princípios agora, né? E a constatação de que a caridade está ao alcance de todos, enquanto os outros dois não. Enquanto a salvação pela igreja e a salvação pela verdade não está ao alcance de todos. Vamos terminar então o estudo, segunda e última parte desse segundo parágrafo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho,
admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos, as diferenças, né? Então, o Espiritismo está em acordo com o Evangelho de Jesus, pois admite a salvação para todos, independente da crença. O Espírita admite que qualquer adepto de qualquer outra religião pode ser salvo contanto que a lei de Deus seja observada. Então, o Espiritismo jamais vai dizer fora do Espiritismo não há salvação. Essa frase não está contida em nossos ideais, entre as nossas máximas, não está contida dentro do corpo doutrinário. O Espiritismo não pretende ser a religião da salvação humana. Ele não vai se contradizer e nem contradizer o Evangelho, pois o Espiritismo defende que a salvação não está em religião alguma, nem no próprio Espiritismo. A salvação está na caridade. Então, não está colocado o Espiritismo como uma doutrina que contém toda a verdade, mas as verdades primeiras que o espírito deve conquistar para a sua salvação. Que verdades primeiras são essas? Deus, imortalidade da alma, progresso incessante e caridade. Essas as mais importantes de todas, né? As primeiras verdades e mais importantes verdades de todas. Então, esse parágrafo conclui o texto apresentando agora o papel do Espiritismo diante dos princípios que foram anteriormente comparados e que foram pensados, né, para a gente poder concluir por nós mesmos, diante dos motivos, das razões apresentadas por Kardec e pelo texto, que realmente é fora da caridade que não há salvação. Nós podemos conhecer a religião, podemos conhecer uma parte da verdade que nos compete aqui na Terra, mas a salvação de todos nós está realmente relacionada à caridade que nós praticamos. Bem, concluindo, nós diremos que entendemos agora o papel do Espiritismo como religião e diante daquilo que chamamos de verdade. O Espiritismo traz, através de seus ensinamentos, as principais verdades, as primeiras verdades que nós devemos conhecer, que devem nos guiar pelos caminhos da caridade. Temos aprendido nesse capítulo as características que a doutrina pode nos ensinar sobre a caridade. E agora sabemos que esse é o nosso caminho para a salvação. Aproveitemos esses preciosos ensinamentos, certos de que com eles estamos seguindo os ensinamentos maiores, os ensinamentos verdadeiros e puros que Jesus nos deixou para a nossa própria salvação e para o nosso auxílio aos nossos irmãos que também precisam e querem alcançá-lo. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia nos estudos. Nós, mais uma vez, deixamos os votos e a nossa rogativa a Deus para que Ele nos abençoe todos e sempre em nossa marcha no progresso como espíritos imortais. Até o nosso próximo encontro com as bênçãos do Pai Celestial e aquele abraço fraterno.